Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, ao nosso estudo conjunto de Torá, acima das barreiras de espaço e também de tempo, independente de fusos horários, etc. Aquilo que nos une é judaísmo, é o estudo da Torá. Isso é algo muito importante. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. Tradicionalmente, a primeira metade dele nós dedicamos às leis relacionadas, às leis associadas com o bom relacionamento com o próximo, com o semelhante. Nós vimos várias mitzvot da Torá relacionadas com isso. E, de fato, nós temos dezenas e dezenas de mitzvot da Torá que estão intimamente ligadas a esse conceito, extensões, derivações de amar o próximo como a si mesmo, de não fazer ao semelhante aquilo que a gente não gostaria que fizessem para nós, etc. Nos últimos módulos, nós falamos muito de mitzvot proibitivas, daquilo que é errado e que não deve se fazer ao próximo, não se vingar, não guardar ressentimento, não odiar, não bajular, não enganar, e uma série de coisas. Vamos voltar um pouco para o lado positivo, para o lado ativo, para as mitzvot a ser, para os preceitos positivos, aquilo que sim a gente deve fazer, de que maneira a gente deve se conduzir. E hoje vamos falar, na realidade eu deixei isso mais para o final, algumas mitzvot que estão ligadas com o lado monetário, o lado financeiro, conceito, a mitzvah de tzedakah, que não é só caridade, mas até uma forma de justiça, justiça social. A palavra tzedakah vem de tzedek, que significa justiça. Além disso, a mitzvah de maaser ksafim, de extrair, retirar o dízimo dos nossos ganhos e dedicar isso ou a pobres ou a instituições, a causas nobres, necessitadas, etc. Como esses assuntos são um pouco mais extensos e, para nosso efeito aqui, nós estamos já nos aproximando do final da semana. Não sei como as coisas estão aí, com tantos feriados que se tem no Brasil e feriados acumulados e antecipados, mas aqui nós já estamos a 24 horas quase do Shabat, enfim. Então, eu escolhi adotar hoje um assunto um pouco mais curto nessa introdução, mas que também está ligado com o lado monetário e também é uma mitzvah, também é um preceito positivo da Torá, a mitzvah de emprestar, de conceder empréstimo. Nós vamos falar mais hoje sobre empréstimo de dinheiro, mas na realidade isso em hebraico é chamado de alva'ah, quando se trata de emprestar dinheiro, mas existe essa mesma mitzvah também no sentido de hashalá, quando você empresta um objeto, alguma coisa sua, para alguém que precisa, pode ser que você empreste o seu carro, ou você empresta um eletrodoméstico, ou algumas pessoas, às vezes, emprestam a própria casa, quando ele saiu de férias, ou etc., para que o outro utilize na sua ausência, enfim. Então, tudo isso está enquadrado dentro dessa mitzvah. Sobre o empréstimo, que é um preceito positivo da Torá, a Torá nos diz, Im kesef talve et ami et reani imach. Ou seja, se você tiver um pobre no teu povo, que necessita de dinheiro, ele precisa de um empréstimo, então prescreve a Torá, kesef talve, empreste a ele, arrume o valor que ele necessita, ou parte do valor, enfim, se ele vai ter que recorrer a algumas pessoas, e empreste para ele o dinheiro necessário. Inclusive até desse passuk, desse versículo que diz, empreste et reani imach, para o pobre que está contigo ou próximo de ti. Inclusive desse versículo, os nossos sábios, eles também derivam e aprendem prioridades na hora de conceder o empréstimo e mesmo em relação a tzedakah. Ou seja, nós vemos que a Torá prioriza et reani imach, o pobre que está contigo. Por isso se diz, se a pessoa tem, se tem muitas pessoas em necessidade, aniei beitecha kodmim, os pobres da tua casa,
ou da tua família, eles têm precedência. Se graças a Deus a tua família está bem coberta, então os pobres da tua região ou da tua cidade e assim por diante, vai se traçando prioridades de acordo com a proximidade dos pobres a você. De qualquer forma, é uma mitzvah da Torá, é um preceito positivo emprestar dinheiro, e como nós falamos, não só dinheiro, mas também eventualmente objetos ou outras coisas necessárias para aquela pessoa que está precisando. Isso se aplica tanto a pobres como ricos. Isso vai de acordo com as possibilidades ou a capacidade daquele que vai emprestar e pelo tempo que ele pode também conceder esse empréstimo. Ou seja, quando se trata de algum objeto, etc., vamos dizer, um carro, justamente, talvez o sujeito ele tem na garagem um carro até muito mais bonito que o seu, só que o que fazer? Que o carro quebrou, foi parar na oficina e hoje ele está precisando de um carro, então não importa. A mitzvah de empréstimo se aplica não só para pobres e necessitados, mas uma pessoa que necessita naquela hora, mesmo que ele seja uma pessoa rica, então também é uma mitzvah emprestar. E mesmo no caso de empréstimo monetário, de dinheiro, isso pode acontecer até com uma pessoa que é uma pessoa de posses, de recursos, mas de repente ela ficou descapitalizada e ela precisa urgentemente de uma injeção de crédito, de valores de dinheiro no seu negócio, porque sem isso o próprio negócio dela, por maior que seja, ele corre risco. Então, como nós falamos, a mitzvah da Torá existe uma mitzvah na Torá de conceder o empréstimo quando você tem esses recursos disponíveis para aquele que necessite, independente da sua condição, seja rico ou pobre. É claro que isso, em relação a pobres, é mais comum, e nós vamos ver que também é prioritário. Então, existe essa mitzvah da Torá, de ir ao encontro e conceder o empréstimo àquela pessoa que necessita daquilo que ela necessita naquele momento. Então, se você pode ir ao seu encontro, ir ao seu auxílio e dar suporte a ela através de um empréstimo, então você está cumprindo com isso um preceito positivo da Torá. E é bom saber aquilo que dizem os nossos livros, assim afirmam nossos sábios, que em alguns aspectos a mitzvah do empréstimo ela supera a da própria tzedakah. Ou seja, na hora da tzedakah, quando você pratica a tzedakah, você está fazendo uma doação, você está dando, sem esperar devolução, retribuição, você simplesmente está dando, doando, uma doação, uma contribuição. Mas se diz que a mitzvah de alvah, a mitzvah do empréstimo, ela tem uma importância maior ainda do que a própria doação. Por quê? Porque tratando-se de empréstimo, numa hora crítica para alguém que está necessitando, se diz aquele que já tem que recorrer a tzedakah, que precisa de doações e de presentes, a sua situação já é triste, já é lamentável. Essa pessoa que está pedindo empréstimo era uma pessoa até agora autossuficiente, independente. E talvez o que ele está precisando nesse momento difícil é um empréstimo para lhe dar suporte e ele não cair. Porque se ele cair, daí sim talvez ele vai ter que recorrer, inclusive à própria tzedakah, a doações, a receber doações de tzedakah. Então, não deixar ele cair, não permitir que ele tombe, evitar que ele tenha essa queda, ou seja, naquele momento crítico, se ele receber um empréstimo, ele ainda pode salvar o seu negócio, a sua galinha pode se manter viva. Então, esse empréstimo é decisivo, e se fala que o empréstimo, nesse momento decisivo e crítico, é mais importante e tem um mérito maior que a própria tzedakah, mesmo que esse empréstimo você pretende receber de volta, e Bezrat Hashem você vai receber de volta, na tzedakah você doou, mas mesmo assim esse empréstimo oportuno tem um mérito tão grande que supera o da própria tzedakah. Por isso, em muitas comunidades judaicas se estabeleceu fundos de Gmach, são conhecidos pelo acróstico Gmach, Gmilut Chesed, fundos de empréstimos para pessoas que estão passando por apuros, para um empréstimo temporário, transitório. Então, em geral,
pessoas de toda a comunidade participam desse fundo, doam para esse fundo, que é administrado por tesoureiros, por gabaim escolhidos, e pessoas que necessitam de empréstimos pontuais recorrem a esse fundo. E esse fundo procura, à medida do possível, atender às suas necessidades, os seus pedidos, concedendo-lhes os empréstimos que necessitam. É uma grande mitzvah participar também desses fundos ou doar para esses fundos, sabendo que eles são bem administrados, etc. Então, mesmo que a pessoa aqui não está, ela pessoalmente, lidando com os empréstimos, mas através do seu investimento está se permitindo que pessoas que necessitam desse suporte possam recorrer e possam conseguir. Nossos mestres também dizem que essa mitzvah de emprestar é trazida como uma segulá, como uma fonte de bênçãos para a pessoa merecer filhos. Quem está procurando a bênção de filhos, etc., não é? Para poder conceber, está trazido nos livros que isso é propício, mitzvah do empréstimo. Porém, é bom ressaltar, aqui existe uma mitzvah, ou seja, por parte daquele que tem, que possui de conceder o empréstimo, mas consta também no Shulchan Aruch, no nosso Código de Leis. Pode haver uma sindicância? Pode e deve, principalmente quando são valores que não são pequenos, não é? Então a pessoa pode verificar, será que, no caso que a gente falou, de salvar um negócio, será que de fato ainda dá para salvar esse negócio, etc. Não é? É claro que a pessoa pode e deve fazer a sua lição de casa, e mais do que isso, o Shulchan Aruch, no próprio Código de Leis judaico, se fala, se estipula, se aquele que tem o dinheiro, ele conhece aquele que vem pedir o empréstimo e sabe que ele não tem bons antecedentes nessa área, ou seja, que ele não dá o devido valor ao dinheiro alheio. Já há antecedentes, precedentes na sua vida que ele pega dinheiro alheio emprestado, etc., e acaba não devolvendo. E aquilo que vai parar na sua mão, enfim, acaba sumindo. Então, nesse caso, se ele sabe que essa pessoa já é suspeita e já tem antecedentes, etc., não só que ele não precisa emprestar a ele, é melhor que não empreste. Porque empréstimo realmente é um empréstimo para que o dinheiro volte àquela pessoa que está emprestando, mas quando essa pessoa é suspeita, etc., de não devolver, então é melhor, é preferível nem emprestar. Esses fundos que nós falamos de empréstimos, em geral, eles sempre exigem também ou garantia, ou principalmente fiadores, ou seja, para fazer com que esse fundo se perpetue e mesmo aqueles que porventura não conseguirem pagar, alguém, por assim dizer, tape o buraco. Se uma pessoa tem duas solicitações de empréstimo e ele não pode atender a ambas, apenas uma delas, então ele deve atender aquele que é mais pobre e necessitado. Mesmo que talvez o outro, que é um pouco mais abastado, seja seu parente e familiar, a prioridade aqui é ele emprestar o dinheiro para aquele que mais necessita, para o mais pobre. Mas isso, como nós falamos, com a condição que ele sabe que essa pessoa é pobre e necessitada, mas dentro do prazo estipulado, é plausível e há boas chances que ele de fato vá devolver o que ele está pedindo emprestado. Como a gente falou, se há receio, suspeita, então que ele empreste para aquele que tem mais chances de realmente ele reaver o dinheiro que está emprestando. Pois ele nos diz também, se um dos dois que vem lhe pedir o empréstimo, ele tem uma outra fonte a quem recorrer, ele tem um outro parente, um outro familiar, se você não puder dar para ele, ele tem outras pessoas quem procurar, então procure dar àquele que não tem outras fontes, né? Que talvez você seja a fonte única do seu empréstimo. Se a pessoa tem, ou ela quer praticar essa mitzvah, etc., tem pessoas até particulares que instituem um fundo de empréstimos, de gmach, de gmilut chesed, de prática de bondade. Então, o que é melhor? Ele dar grandes empréstimos para poucas e únicas pessoas, ou dar empréstimos pequenos para diversas pessoas? Vamos dizer, se no fundo dele tem 50 mil, então só para uma pessoa que vem pedir 50 mil, que talvez ele pode salvar o negócio, ele vai dar esse empréstimo de uma tacada só, ou é melhor ele dar o empréstimo de 1.000 para 50 pessoas?
Então, a halachá baseada na Mishnah, isso se aplica também à mitzvah de tzedakah, que é melhor parcelar, porque a kol lefi rova maseh tem um peso grande, aquilo que é feito, tudo aquilo que é feito, diversas vezes, várias vezes, porque o fato de você dar mais uma vez e outra vez, isso também aprimora o próprio caráter daquele que está dando, daquele que está emprestando. Por isso se diz que a própria repetição do ato é algo que enobrece o caráter daquele que está dando e emprestando. Por isso também se fala que é preferível emprestar para várias e muitas pessoas do que para uma única pessoa, para poucas pessoas, valores muito grandes. Melhor parcelar em valores menores para diversas pessoas. Uma coisa importante a saber, de acordo com a lei judaica, a pessoa que vai fazer um empréstimo, então esse empréstimo tem que ser pela halachá, ele tem que ser concedido diante de testemunhas que estão presenciando, vendo, ele está emprestando X valor tal para a pessoa, ou na expectativa de receber isso daqui a um mês, 3 meses, um ano, sei lá, não é? Ou receber, ou fazer um documento, mesmo que haja aqui só o credor e o devedor, as duas pessoas envolvidas, e não há testemunhas, mas que haja um documento entre eles. E esse documento pode ser até um papelzinho, mas que conste lá, olha, na data tal, emprestei tanto, eventualmente para ser devolvido em tal prazo, e aquele que recebeu o dinheiro em empréstimo assina embaixo confirmando, e esse papel, esse bilhete fica na mão do credor, daquele que concedeu o empréstimo, até a hora da devolução, quando também, como em forma de recibo, ele devolve esse papel para aquele que devolveu o dinheiro, que lhe pagou o empréstimo. Né? E isso se aplica a todo mundo, mesmo que aquele que está vindo pedir o empréstimo para você seja o rabino da comunidade, uma pessoa digna de toda a confiança, etc., ou até uma pessoa parente seu, ou uma pessoa abastada, rica, mas que circunstancialmente está precisando desse empréstimo. Como a gente falou, isso se aplica a todo mundo, tem que ter uma coisa ou outra, ou testemunhas, ou o documento. O documento não precisa ser um documento em cartório, como a gente falou, pode ser até uma folha, um bilhete com assinatura do que recebeu o empréstimo. A verdade é que hoje em dia, por mais que em geral no judaísmo sempre se exige 2 testemunhas, mas hoje, em caso de empréstimos, a gente se satisfaz e se contenta mesmo com uma única testemunha também. Ou talvez aquilo que é mais prático, como a gente falou, o documento pode ser um bilhetinho fácil de escrever, assina na hora, isso é a coisa mais prática, mas essa é uma questão importante para que amanhã não haja dúvidas, ou para que um não se esqueça qual era o valor, ou qual era a data, ou se recebeu o empréstimo, ou o que for. Nós não somos eternos e assim por diante. Então, isso é para evitar problemas, ou seja, está se fazendo aqui para se cumprir uma mitzvah, e a gente não quer que dessa mitzvah saia alguma coisa, saia depois uma negação, uma mentira, um esquecimento, etc., uma contestação. Então, essa é a forma correta de se proceder. Não sei se uma exceção, mas um detalhe, por exemplo, uma pessoa é solicitada de um empréstimo, né? E ele sabe que aquele que está pedindo é gente muito boa, ou enfim. E ele pensa consigo mesmo, sabe o que? Eu vou conceder isso a ele, mas eu vou dar, oficialmente eu falo que eu dou como empréstimo, mas eu sei que ele está apertado, é necessitado e etc., e eu sei que ele é uma pessoa idônea, correta, não vai mentir, não vai negar. Eu sei que se ele atrasar o pagamento, ou se ele deixar de pagar, é porque realmente ele não tem condições. E ele já concede o empréstimo desde o início, com a ideia, com a intenção de que se o outro, ele não verbaliza isso para o outro, mas no seu íntimo ele pensa, sabe o quê? Se ele não tiver condições de me devolver, se ele não tiver condições de pagar o empréstimo, eu vou deixar para ele até como doação, não tem problema. Então, nesse caso, se a pessoa tem isso em mente desde o princípio, então ele pode dispensar a testemunha, ou o documento, etc., e pode lhe dar diretamente o empréstimo, já que está sendo feito sob essas condições, mesmo que isso seja do conhecimento apenas do credor, daquele que está dando por emprestado o dinheiro.
quando o empréstimo foi feito, e há esse documento, então não há decurso de prazo. Mesmo que, sei lá, talvez não havia prazo para devolução, ou sim havia, e quando expirou o prazo, o sujeito não tinha como pagar, e se passou mais 1 ano, 2 anos, 10 anos. Talvez o credor ficou quieto no seu canto, e depois do tempo que for, depois de 10 anos, de repente, ele tira da gaveta o bilhetinho, traz para ele, olha, você está me devendo tanto e vem cobrar. Então, aquele que emprestou, ele tem o direito de cobrar, mesmo depois de vários ou muitos anos. Então, não é que o empréstimo caduca ou coisa parecida, e o fato dele não ter cobrado até agora não significa que ele tenha abrido mão, que abriu mão da dívida, ou que perdoou a dívida. Quando ele quiser, é do seu direito cobrar o empréstimo efetuado. Porém, é bom saber, aquele que empresta o dinheiro, que se ele falou consigo mesmo, ou pensou consigo mesmo num determinado momento, sabe o quê? Esse fulano eu já desisti dele, os negócios dele estão mal, etc. Então, sabe o quê? Essa dívida para mim acabou. Se a própria pessoa consigo mesma falou isso para si mesma, para si própria, pensou consigo mesmo, etc., na prática, com isso, ele desistiu da dívida, e essa dívida, então, ele já não deveria mais cobrá-la. Mesmo que o outro não saiba, mas se ele desistiu, então, para todos os efeitos, significa que ele abriu mão dessa cobrança. Se chegou o momento do pagamento, estipularam um prazo, aquele prazo que foi estipulado pode ser de semanas, de meses, de anos, chegou o momento e aquele que pegou o dinheiro emprestado, se ele tem o dinheiro disponível, ele não deve atrasar a devolução, o pagamento, sequer por um dia. Mesmo que ele vai dizer, sabe o que, agora o dinheiro está aplicado, ou justo agora eu tenho uma oportunidade para você, você já esperou tanto, espera mais um. Não. Se ele recebeu o dinheiro e ele tem isso disponível, então não fique segurando isso em benefício próprio, vá lá e pague imediatamente, conforme estipulado, no prazo que se combinou. Ao mesmo tempo se diz que alguém que está endividado, e às vezes ele está endividado não só com uma única pessoa, mas com vários correligionários, etc. Uma pessoa nessa situação não deve ficar dando ou distribuindo muita tzedakah. A pessoa não está isenta de tzedakah. Ou seja, ele também tem como uma mitzvah para toda pessoa, todo Yehudi tem a mitzvah de praticar bondade, caridade, de dar valores, ajudar o pobre, mas uma pessoa, enquanto você é devedor, então não é cabível, não é compatível que você fique distribuindo grandes valores para tzedakah. Mesmo que você é mão aberta e você gosta de praticar tzedakah, então você dá uma tzedakah em valores módicos, não é? Valores pequenos. Em primeiro lugar, honre as suas dívidas, pague aquilo que você está devendo aos outros e depois, se Deus quiser, que você seja abastado e que você possa dar bastante tzedakah, mas não se pratica tzedakah à custa dos outros, ou à custa daquilo que nós estamos devendo para os outros. É bom saber também se uma pessoa devia dinheiro ao outro, e enquanto isso ela faleceu. É uma mitzvah que recai sobre os herdeiros de saudarem a dívida contraída pelo pai, ou, enfim, por aquele que faleceu, né? Inclusive é trazido nos livros que até para o descanso da alma no campo espiritual, lá em cima, por assim dizer, isso é algo importante, que essa dívida, no momento que os filhos sabem, ou que o credor traz o bilhetinho, o documento, as testemunhas, comprovando que realmente essa dívida foi contraída, é uma mitzvah dos herdeiros saudarem a dívida do seu pai, etc., do seu ancestral. Se chegou o momento do pagamento, e o que pegou dinheiro emprestado, ele não tem cash, não tem efetivo, não tem disponibilidade para pagar, ele não tem dinheiro. Mas ele tem talvez objetos de valor. Então, ele deve pagar, que pague a dívida no prazo, oferecendo esses objetos de valor que ele tem. Se o credor prefere, sabe o que, eu não quero esses anéis, ou essa bijuteria, ou joias que seja, eu prefiro esperar mais, mas eu te emprestei dinheiro e eu quero de volta dinheiro. Então tudo bem, o credor tem esse direito
de querer ou exigir dinheiro, mas daí ele sabe que vai ter que esperar mais tempo, e mesmo que o outro ele quer se livrar da dívida e fala, olha, eu te dou meu carro usado, o que for, o credor tem o direito de dizer, não, eu quero em dinheiro o pagamento e não de outra forma. Mas é bom saber também que dentro do espírito dessa lei, nisso a Torá tem muita consideração, se fala que quando o credor sabe que de fato o devedor não tem naquele momento a mínima condição, não tem os recursos, ele não tem nenhuma possibilidade de devolver o empréstimo. Ele não tem, realmente ele sabe que não tem como pagar a dívida, a situação dele está extremamente difícil. Então é bom saber que nesse caso existe uma mitzvah da Torá, inclusive uma proibição, lo tie lo kenoshe. Você não pode ficar cobrando dele, exigindo dele, quando você sabe que ele não tem. Você emprestou, o dinheiro é seu, e havia um prazo, ele se comprometeu, prometeu, etc. Mas se ele não tem, você não pode ameaçá-lo, você não pode intimidá-lo, você não pode pressioná-lo, etc. É bom saber que isso é uma mitzvah da Torá, a tal ponto que a Halachá diz, quando você sabe que essa pessoa está nessa situação, é melhor. Se você sabe que todo dia ele passa por essa rua para ir à sinagoga ou ao trabalho e você cruza com ele, então sabe o que? Altere, mude o seu caminho, para ele não ter que dar de cara com você, e isso vai trazer a ele constrangimento, porque ele sabe que está te devendo e que já venceu o prazo e ele não te pagou. Então, quando nós sabemos que ele não tem condições, não só que é proibido exigir, cobrar dele ou pressioná-lo, mas a gente deve até evitar constrangimento. Outras situações que pode acontecer, uma pessoa pegou dinheiro emprestado de alguns amigos, que era para injetar no seu negócio, mas depois, infelizmente, ele acabou falindo. Quando ele faliu, pouco lhe sobrou, quase nada, e no final, em negociação, ele estabeleceu com os credores, sabe o que? Eu vou vender lá o que sobrou da fábrica ou do que for, e o que eu tenho é isso, e fizeram um acordo, vocês querem, eu devolvo para cada um 20%, eu não sei, o percentual que se estipulou. E aceitaram, tudo bem, me dê o que você pode, aceitaram, pronto. Foi saldada a dívida? Foi, em termos, eles aceitaram, não era exatamente o mesmo valor que eles emprestaram, talvez muito menos. Depois, aquele sujeito, o devedor, que saldou através do acordo a sua dívida, depois ele foi, trabalhou e voltou a enriquecer. E agora ele se tornou de volta um homem de posses. Ele precisa pagar a diferença, se ele antes tinha dado para os credores só 20%, ele precisa pagar os outros 80% ou não. Então se fala que pela halachá, pela lei, uma vez que foi combinado, foi acordado, fizeram um acordo e um acerto que eles aceitavam só os 20%. Então, aquele homem que voltou a ser bem-sucedido, ele não tem a obrigação legal de completar aquilo que está faltando. Mas, ao mesmo tempo, nossos legisladores dizem que recai sobre ele uma certa obrigação moral. Ou seja, se agora você tem dinheiro, você tem condições de pagar, e essas pessoas foram boas contigo, te emprestaram dinheiro na tua necessidade e acabaram perdendo, etc. Na época você não tinha condição, tudo bem, agora você não está obrigado completamente pela lei, mas seja mensch, seja gente, seja uma pessoa digna, e se recomenda a ele que complete aquilo que faltou. Quando se trata desses empréstimos entre amigos, comunitários, etc., é bom lembrar que, de acordo com a Torá, existe a proibição de cobrança de juros, e aqui a mitzvah realmente é de dar o empréstimo para a pessoa que necessita de forma desinteressada. Essas leis são muito extensas quando se trata de bancos, instituições financeiras, porque existe uma operação que converte, transforma, em vez de ser um empréstimo, transforma isso em um investimento conjunto, aquilo que se chama de reter iská, de uma permissão de fazer, é um negócio de risco, que aquele que empresta o dinheiro, ele não vai estar emprestando, ele vai estar investindo a risco com aquele que recebe, mas de forma geral, como nós falamos, não só no espírito da lei, mas na prática, aqui se trata da mitzvah de fornecer esse empréstimo sem cobranças de juros. E isso é algo tão importante que se diz que aquele que recebeu o empréstimo, ele não deve fazer
para o credor alguma coisa que ele não estava habituado. Então, de repente, ele adquire é um kavod. Em alguma sinagoga se vende o direito de ter uma aliá, uma chamada na Torá, então ele homenageia o outro comprando para ele. Então, se fala que indiretamente isso é uma forma até de pagamento de juros, é algo adicional. Talvez ele está querendo ser simpático com o credor, ou até mostrar sua gratidão a ele, que lhe depositou confiança, e mais do que isso, lhe concedeu o empréstimo. Mas se tinha alguma coisa, por exemplo, chega a festa de Purim, em Purim nós temos uma mitzvah de Mishloach Manot, de mandar presentes comestíveis para amigos. Se nunca na vida ele estava acostumado a mandar para essa pessoa, para o credor, tampouco ele deve fazer agora. Inclusive até na hora, se fala mais do que isso, ser uma pessoa que não é do seu círculo íntimo de amizades, ele não tem nenhuma intimidade com ele, mal conhecia, mas o outro foi e emprestou para ele, não é? Então se diz, se é uma pessoa que quando você cruzava com ela na rua, você nem tinha o costume de cumprimentar, então agora não é porque ele te emprestou que você deve cumprimentá-lo, que isso pode ser considerado uma forma de juros também. Existe uma discussão entre os nossos legisladores se na hora da devolução do empréstimo, sabe, talvez ele emprestou por um bom tempo e um grande valor, então aquele que recebeu o empréstimo, ele procura devolver dentro do prazo e faz isso efetivamente, e aquele empréstimo lhe foi muito oportuno e útil, se ele pode dizer obrigado ou não. Vários dos legisladores dizem que mesmo na hora da devolução, o devedor não deve e nem pode dizer ao outro obrigado, porque esse obrigado, esse agradecimento, já pode ser considerado uma forma de juros. O outro te emprestou dinheiro, te emprestou 100, você devolveu 100, se você tiver 100 mais obrigado, esse obrigado adicional pode ser caracterizado como uma forma de juros. Ele pode dizer para ele, sabe o que? Tiskele mitzvot, que você mereça fazer mais mitzvot, dando a entender, olha, você fez uma grande mitzvah, você cumpriu um grande preceito da Torá, que você tem o mérito de continuar assim.